né? Não existe isso. E hoje eu trabalho desenvolvendo profissionais para a área de vendas da indústria farmacêutica, né? Que são os propagandistas. E eu estou vendo essa questão do etarismo ser tratada com muito foco, muita ênfase e colocando um spotlight mesmo, assim, nos profissionais de 40, por quê? Eles trazem habilidades excelentes e muita energia, que era o que pegava lá atrás, né? 40 anos tá velho, já não dá conta do trabalho. Hoje a gente tem 40 anos com muito mais energia. Eu, pelo menos, eu tenho 40, não tenho nenhum cabelo branco, esse cabelo é original aqui em cima. Isso é bom, isso é importante. Então, assim, só para tirar o estigma, né? De 40 anos já é avô, já tem cabelo branco e tal. E a gente tem muita energia hoje, né? Tanta energia quanto eu tinha 20. Inclusive, hoje eu trabalho melhor, eu produzo muito mais do que quando eu tinha 20, quando eu tinha 30. Né? E depois que eu me tornei mãe, eu fiquei melhor ainda. Então, a gente tem que trabalhar na cabeça dos recrutadores, das empresas e nas próprias cabeças que ter 40 anos ou 50 não é um fator limitante, não é a tua data de nascimento que vai mandar no que você pode fazer. Quando você tem energia, força de vontade, já tem experiência, já tem uma caminhada, um desenvolvimento de inteligência emocional muito maior. E tem que ter vontade de aprender. Já tem um repertório, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal 40. E estamos aqui hoje, né, Ana Paula, munidos. Ó, que delícia. Temos canequinhas. Temos o nosso bloquinho. Hoje a gente tá chique. Logo isso vai chegar para o nosso público. Sou Denise Santos, terapeuta integrativa, mentora pessoal, uma das idealizadoras aqui desse canal, que vem, né, com um propósito e com a intenção de trazer a melhor informação para que você se vista na sua melhor roupa, na sua melhor imagem, para quem que já chegou aqui aos 40 ou mais. E eu sou Ana Paula Tonice, nutricionista, e hoje eu tô aqui com uma convidada que, além de falar coisas muito interessantes para você, é minha amiga pessoal. A gente tem um longo histórico aqui, muito interessante. Eu vou contar só um pouquinho por que ela veio de convidada hoje, porque foi uma coisa muito interessante, por 2 motivos, né, no caso. O primeiro, a gente estava aqui gravando o episódio da semana retrasada e eu abri meu Instagram e vi uma publicação dela, porque ela trabalha no mercado digital, e uma publicação dela exatamente falando sobre oportunidade de vagas no mercado de trabalho para o público 40 a mais. E a gente está falando da área da saúde até agora, mas como a nossa proposta é assuntos variados para esse público, então vamos abrir uma nova fase aqui do nosso programa para falar dessa área também, porque também faz parte da saúde, né? Porque sem trabalhinho aqui, a gente não vai conseguir, né, ter toda a totalidade aí do ser humano. Então, a hora que eu abri, eu falei, mas já sei quem que vai falar. E além do que, ela fala bem, ela tem um conteúdo bem interessante para vocês. Então, agora eu vou passar a palavra para ela. Liege, muito bem-vinda. Obrigada. Né, que nos bastidores, né, as duas, aí eu vou dar um spoiler, são cantoras, estudam canto, a gente estava falando isso nos bastidores. Então, hoje o papo vai rolar desse jeito, eu quero ver parar, mas a gente vai parar, porque realmente essa informação que a gente vai trazer para vocês hoje é primordial, né? Porque uma das coisas que a gente mais ouve, né, dentro da linha não só da saúde, a gente acaba se atendo um pouco mais da saúde, porque temos a nossa especialidade dentro da área da saúde, mas trazer realmente quando a pessoa chega nessa fase e acha que tá tudo acabado, né, Liege? Então, tipo, como que fica, né? Mudança de carreira, mas essa questão das oportunidades no mercado de trabalho e ainda incluindo a cerejinha no bolo, que ela vai falar, que é temos sobre... Aí eu me Dia das Mães. e eu me incluo como presente do Dia das Mães. É a questão da maternidade, né? Os desafios da maternidade quando você está prestes aí frente aos desafios do mercado de trabalho hoje. E eu falo me incluo porque eu fui ser mãe aos 40, 41 exatamente. E como que é olhar para essas dificuldades, né? Existe o estigma, existe os preconceitos, os tabus. E eu vou falar para você, eu já me esbarrei em vários. Então, assim, para mim vai ser fantástico. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada. Agradeço o convite, a poder participar, poder trazer um pouco da minha experiência no mercado de trabalho, né? Que a gente vai falar
que está ligado à área da saúde, mas também à área comercial, que é muito ampla, e poder falar de maternidade dentro desse cenário, que a gente sabe que é um desafio muito grande para todas as mães hoje, de terem uma renda, de poderem bancar os filhos, né? Sendo casada ou sendo mãe solo. A gente sabe que isso é um grande desafio e para mim vai ser um prazer falar sobre isso. Então, o que vocês quiserem saber, é só mandar. Pode pregar a bala aí, já vamos iniciar falando, porque assim, foi bem interessante que chamou a atenção, porque as pessoas pensam que depois dos 40 a gente tem que continuar naquela carreira que a gente já estava, porque vai ser muito difícil se reprogramar, porque é limitado, porque ninguém contrata, e na sua experiência não é bem assim, né? Exatamente. Então, pode já falar sobre isso, que o povo está querendo saber. Eu vou começar com um contexto histórico para entender de onde vem essa ideia de que com 40 anos estou velho para trabalhar. Que isso é um absurdo nos dias de hoje. Mas isso vem lá dos anos 40, que a expectativa de vida da população era de 45 anos. Nos anos 40. Então, com 45, você está acabando mesmo, né? Você já é velho, com cabelinho branco. E com o avanço da tecnologia, da saúde, da descoberta de novas drogas, na década de 40, a gente não tinha penicilina, não tinha antibiótico, a gente pensa. Então, com o advento da saúde, do desenvolvimento nessa área, a gente consegue ter mais longevidade. Quem nasceu nos anos 80 já passou para 67 anos. E para quem está nascendo agora, é 82 a expectativa de vida. Então, não dá para a gente pensar que hoje a gente se aposenta aos 65 e aos 40 não pode mais trabalhar. Acabou. Né? Não existe isso. E hoje eu trabalho desenvolvendo profissionais para a área de vendas da indústria farmacêutica, né, que são os propagandistas. E eu estou vendo essa questão do etarismo ser tratada com muito foco, muita ênfase e colocando um spotlight mesmo assim, nos profissionais de 40, por quê? Eles trazem habilidades excelentes e muita energia, que era o que pegava lá atrás, né? 40 anos tá velho, já não dá conta do trabalho. Hoje a gente tem 40 anos com muito mais energia. Eu, pelo menos, eu tenho 40, não tenho nenhum cabelo branco, esse cabelo é original aqui em cima. Isso é bom, isso é importante. Então, assim, só para tirar o estigma, né? De 40 anos já é avô, já tem cabelo branco e tal. E a gente tem muita energia hoje, né? Tanta energia quanto eu tinha 20. Inclusive, hoje eu trabalho melhor, eu produzo muito mais do que quando eu tinha 20, quando eu tinha 30. Né? E depois que eu me tornei mãe, eu fiquei melhor ainda. Então, a gente tem que trabalhar na cabeça dos recrutadores, das empresas e nas próprias cabeças que ter 40 anos ou 50 não é um fator limitante, não é a tua data de nascimento que vai mandar no que você pode fazer. Quando você tem energia, força de vontade, já tem experiência, já tem uma caminhada, um desenvolvimento de inteligência emocional muito maior. Muito. E tem que ter vontade de aprender. Já tem um repertório, né? Esse é a única coisa. A única coisa que você precisa mesmo é ter vontade de aprender. Porque tem gente que chega aos 40 totalmente defasado digitalmente. Não sei como que isso é possível, né? Aos 50, não consegue usar um telefone, um tablet, usar uma planilha de Excel. Tem dificuldade com isso. E isso vai atrapalhar, não é a idade. É a falta de atualização digital. Né? E o desejo de continuar aprendendo. Né? Porque se o você fator limitante é da própria pessoa. Não adianta. Basicamente não é isso. idade, não é classe social, não é nível de instrução. É a própria pessoa que se fechando porque ela tem os medos e as crenças e tudo ela mais, se junta, né, nessa crença limitante, ela acredita nisso e quando você acredita em algo, isso se torna real. Se materializa. Né? Você leva através da forma como você comunica que você não se acha apto para a função. E aí não tem como alguém te contratar se você está demonstrando, está falando, sem palavras, mas falando que você não está apto para o trabalho. Entendi. Então, isso que é complicado. Mas está mudando. Ainda bem. Está havendo a revisão, uma mudança muito grande. Quando eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho, era meio impossível você falar que alguém entraria como neófito, que é um profissional sem experiência, como propagandista com 40 anos. Eu já provei 99. Tá vendo? Então, aí, gente. Uau. E 6 acima dos 50. Nesse assunto. Olha só. E aí você consegue perceber dentro dessa capacidade de inteligência emocional, achei bacana você falar isso, porque realmente aí vem uma segurança. Cara, ele já passa. A gente, né? A gente passou por vivências que se a gente não utilizar isso a nosso favor e trazer isso, né? E não ficar lá, nossa, céus, ó vida, mas como que é que eu tiro o melhor dessa experiência que eu tive, né? Desse repertório. Exato. E isso você está conseguindo
é assim, descaradamente enxergar e provar, né? Exatamente. E você acha que o mercado mesmo, a indústria farmacêutica, ela está contratando, por exemplo, no seu caso, estou dizendo, né? Porque a gente está aqui falando da sua realidade. Está contratando, ela está aberta para esse profissional? Você acha que tem aumentado a procura? Né? E também por parte das pessoas, né? Quando elas compram o seu curso, você percebe que tem aumentado a procura pelas pessoas que estão nessa faixa de idade? Falam-se um pouco mais para... Sim, a indústria... Essa discussão começou muito forte depois que eu entrei no meio digital e comecei a falar disso. Falei, por que não, gente? Por que não? E aí, as próprias empresas começaram a pensar, por que não? Os RHs começaram a rever, né? Então, já vinha um movimento, né, contra o etarismo. E acho que a presença forte, falando sobre isso, chamando grandes líderes da indústria para dividir live comigo, falando sobre isso, e acho que isso despertando de alguma forma, trouxe uma consciência maior. Então, hoje a gente tem muitas aprovações acima dos 40. Na verdade, das 135 laboratórios que tem propaganda médica no Brasil hoje, só um delimita profissionais em início de carreira. Não é nem que delimita a idade, mas profissionais em início de carreira. As outras todas contratam profissionais acima de 40 anos. Como eu falei, eu tenho 430 alunos aprovados, 99 são acima de 40. Muito bom. E 6 acima de 50, que é assim, tipo, esse realmente fala... Não, você não vai conseguir isso. Eu consegui 6 vezes já. E não pretendo parar. E o que traz? O que você enxerga, assim? Qual o feedback que tem da empresa? O que traz ter uma pessoa dessa no time? Mais comprometimento. E que tá mesclando ali, né? Tem os jovens também. Como que é essa... O ideal que as empresas vêm buscando é uma equipe heterogênea. Né? Que tenha profissionais jovens, profissionais maduros, profissionais mais técnicos, profissionais mais vendedores. E fazer uma mescla disso entre homens e mulheres e tudo mais. Então, vai ter, sim, a oportunidade para profissionais 40 a mais, porque eles são comprometidos. Né? 40 mais que eu digo, 40 mais, 50, 60? Sim. Eles têm um nível de comprometimento diferente da nova geração. Né? Eles vestem a camisa, eles não enjoam rápido das coisas, eles batalham pelo resultado, eles têm mais capacidade de lidar com situações e com problemas mais fácil. Né? E hoje o que se busca muito no mercado de trabalho são essas duas habilidades, é o senso de dono e a busca por soluções. Eu falo, né, como dona de empresa, né, como empresária, que tem equipe. Eu busco profissionais que tragam soluções e não problemas. O problema já existe, né? Que agora, o que mais vê é focar no problema, mas ninguém está olhando para a solução, né? E muitas vezes ela é simples e precisa, né, de um passinho para trás para você enxergar de outro ângulo. E que... Né? A gente aí dessa idade, do 40 ou mais, você percebe... Já aprendeu a fazer. Exato. Viu que dar murro na ponta de faca vai só machucar, não vai resolver, vai até piorar. Então, consegue ter aí a capacidade de resiliência também. Você acredita que isso... Com certeza, é importante. É um fator... Todo tipo de trabalho, a resiliência é importante. Mas é um balanço muito sutil entre resiliência, de suportar a situação, né, até que ela passe, e de uma situação, de uma postura antifrágil também. Não é qualquer coisa que vai me bater, que vai me derrubar. Claro. Né? Então, você saber equilibrar que momento você deve ser antifrágil e quando você deve ser resiliente. Então, esse equilíbrio, geralmente, as pessoas com 40 a mais já também aprenderam com os vários tombos da vida. Com alguns tombinhos da vida. Porque é o que eu falo, não adianta você viver aquele momento se você não trazer isso, né? E ter o conhecimento e não trazer essa ferramenta como uma sabedoria, né? Porque daí não vale nada. Experiência adquirida. Total. Né? Muito legal. E a questão da maternidade, como que inclui dentro disso tudo? Mais... Eu sou mãe de uma criança autista de 9 anos. E quando eu comecei a minha carreira na indústria farmacêutica, eu não era mãe. Eu fui 10 anos propagandista, depois fui promovida gerente de treinamento numa multinacional alemã e estava super feliz. Né? No meio desses 10 anos de propagandista, eu tive o Theo. E a empresa super me acolheu, foi super legal e tal. E aí eu tive e comecei a trabalhar, continuei trabalhando. Quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu troquei de empresa. Para ir para uma multinacional alemã, que é essa que eu cresci, fiz carreira lá para gerente de treinamento. No momento da entrevista, na final já estava em São Paulo fazendo entrevista, não era nem aqui em Ribeirão, já me mandaram passagem de avião, fui.
Aí o gerente nacional, junto com a gerente de RH, me entrevistando. E eu falando. Aí ele falou, não, mas e o Theo? Ele tem 1 ano e meio, você vai ficar 1 semana fora, né? Trabalhando em Uberaba e Uberlândia e tal. Como vai ser isso para você? Aí eu falei da minha rede de apoio, do fato dele estar adaptado na escola, tudo mais. Beleza. Próxima pergunta. Dali a pouco ele, mas então, você vai ficar 1 semana longe do Theo e tal. Voltei a falar da rede de apoio. Falei, às vezes não ficou claro. Falamos mais um pouco, dali a pouco ele tocou nesse assunto de novo. Nessa hora eu pensei, o que eu falei não é o que ele quer saber. E aí que tá a pegada. Aí ele vira, eu falei assim, tá, eu sei que eu vou ficar 1 semana longe dele. Eu sei que vai doer pra caramba. Eu ia falar um palavrão que eu costumo falar. A Ana sabe. Pra Caramba. Então, eu sei que eu vou sentir falta dele pra caramba. Eu sei que vai ser doído. Mas o meu trabalho faz muito bem pra mim. Sim. Para eu ser uma boa mãe, eu preciso estar completa nas minhas outras faces. Sim. E o trabalho, para mim, é valiosíssimo. Eu tô sentindo falta. E, claro, eu vou sentir falta dele, vai ser difícil, mas faz 1 ano e meio que eu não durmo. Deixa eu dormir 1 semana, pelo amor de Deus! É isso, porque muito uma bom. mãe olhando, né, para esse... Olha que fantástico. Uma mãe que tá produtiva, que tá trabalhando, ela tá bem, com o coração apaziguado, porque tá tudo funcionando e tendo a rede de apoio, meu Deus, Tendo a possibilidade, né? Exatamente. É um desafio, mas tem como. E você perceber que você tá deixando ele de uma forma muito tranquila. Então, vai ter a saudade, óbvio. Ninguém aqui, né? É cubinho de gelo Sim. e, né, somos insensíveis. Óbvio que tem. Só que, gente, tem outros lá também, ele também vai crescer, e aí, o que eu faço com tudo isso, né? E hoje, o que a gente vê, e eu falo por mim, quando a gente fica fora do mercado e se sente aí, né? Hoje, é muito, né? Essa questão da gente não estar sendo produtiva, a gente foi. Também De repente, pega. nasce uma criança, uau, né? Cara, a criança sente demais. Aí começa a vir tudo quanto é coisa. Não é, e pelo fato, óbvio, dele ter uma questão do autismo, né? Óbvio, é uma criança, tem uma necessidade, uma demanda diferente. Só que a questão, ele é uma criança, né? Que vai ficar doentinho, que vai ter as viroses, que vai ter não sei o quê, né? Como todas as outras. Mas como que é que a gente olha pra isso? E você estando bem, ele vai ficar bem. Exato. né? E se tiver dentro de casa, frustrada, com Triste. papel sozinho, Aí você você- sabendo que tem um potencial Exato. enorme, que você é capaz de dar conta disso. E a Você questão, quer isso, a deixa eu gente tem que ter dormir, nosso alimento também óbvio. individual, né? Individual, porque antes de você ser mãe, né? Você é mulher, você tem uma história, né? Tem uma história aí de trabalho na sua questão profissional. E aí? E parece que 40 ou mais ou maternidade, acabou tudo isso. Né? Pois é, Fluiu. e depende de você se posicionar e mostrar que Sim. você quer isso. Sim. Né? Que você não vai deixar o filho em casa chorando, ai meu Deus, eu vou ter que deixar meu filho. Não, se você chegar com essa postura de eu preciso trabalhar, mas eu não quero deixar meu filho, Sim. claro que o empregador vai ver que tem algum Óbvio. problema. E ele vai preferir outra pessoa que esteja mais disponível. Até porque você não vai estar bem no trabalho. Claro. E como foi Exatamente. a reação dele diante do... Aí eles riram. Eu falei assim, eu sei que eu tô parecendo uma péssima mãe, mas eu preciso dormir, gente. Aí eles foi muito começaram bom. a rir e tal. Não, beleza. Antes de eu chegar no aeroporto para voltar para Ribeirão, eles me ligaram e falaram, a vaga é tua. Ai. Então, foi. assim, o que tava pegando não é o que eu ia fazer com a minha ausência, era como eu ia me sentir Exato. nesta ausência. Exato. Quando eles perceberam que eu fui sincera, em que eu valorizava aquilo, que o Exato. trabalho era importante para mim, eu não estava indo só porque eu precisava. E a sua disponibilidade para estar com o Theo quando você estivesse aqui ia ser muito maior, porque ia ter qualidade. Quer ter qualidade. Exatamente. Né? Então, você não pode ficar culpado porque você está deixando. Você tem que se Isso é muito construir como importante. mulher. Exato. E né? ele entender isso, né? Exato. E Ele ele, entende. e ele convive com toda a minha loucura, sabe? Eu dou aula à noite, ele vai para a empresa comigo, ele anda pelos estúdios, eu tô dando aula às vezes em casa, ele vem, fala oi pro pessoal, sabe? Então ele interage com isso e eu sei que quando ele crescer e tiver mais consciência, ele vai ter Ele vai orgulho da mãe que admirar. ele tem. Exatamente. Os certeza. filhos também precisam admirar os pais que têm, né? Exato. E também essa carga. Você imagina se uma criança depois vai ter que lidar. Porque fica uma carga, né? A mãe abandonou tudo para cuidar do Sim. filho. Aí o que vai acontecer lá na frente? Esse filho não vai para a Cobrança. vida. Não vai, Cobrança. porque ele foi... Olha, minha mãe Se sente parou de preso. trabalhar por minha causa. Então, agora eu não posso ir para minha vida.
porque eu tenho que agora dar respaldo para minha mãe, para meu pai, né? Enfim. Então, olha como que também é complicado nessa questão. Não, né? eu vivo isso. Lá minha mãe sempre falava, né? Não, porque eu casei, engravidei, nossa. E, né, já tinha o estigma da questão da idade, porque ela já casou, né, com uma questão de 8 anos mais velha que meu pai e perto dos 30. Então, logo já teve 2 filhas, numa situação bem desafiadora e parou de trabalhar. Então, assim, a vida inteira, não, mas eu parei porque vocês nasceram para cuidar de vocês. E que não... Olha a carga. Olha a carga. O quanto ela me cobrava, porque as minhas irmãs já resolveram nem ter filho. Olha, tá vendo como que isso é um ponto? Impacta. E aí, como eu tendo filho, ela, nossa, e quantas vezes? Ai, o que você tá fazendo? Mãe, tô indo pra empresa. Não, volta, não, deixa, não precisa. Ele não tava com febrinha ontem? Não, você tem que estar lá pra cuidar dele. Mãe, tá lá, a Ana, a Dai, tá todo mundo lá. Não, mas é a mãe que precisa estar do lado, eu não sei o quê. Nossa, aquilo eu ia muitas vezes, não tava nesse caminho ainda. E depois, como foi libertador, e falar assim, mãe, eu escolho fazer diferente. Exato. Né? E é tão bonitinho que no dia da profissão lá, que teve alguma gravação na escola, e que a Liz pega e fala, minha mãe vai pro consultório, e depois ela vem me buscar na escola. Ah, lá, tá vendo? Ali ela já sabe Entendeu? o seu papel, né, na sociedade. E aí eu achei isso muito interessante, porque outros amiguinhos que têm uma realidade diferente da mãe, não ir... Ah, minha mãe fica em casa, que era para falar do mercado de trabalho, que eu acho que foi alguma coisa do Dia das Mães, mas coisa de trabalho. Então, é muito interessante você olhar isso, porque é o espelho que a criança tem, né? Exato. Exatamente. E a gente, né, se munir disso daí, que eu adorei que você falou. Gente, ele tá no meio da bagunça, porque, tipo, tem gente... Eu falo, eu não nasci para ser mãe em período integral, aquela mãe... né, que eu vou ficar, vou sentar, eu sento um pouquinho, tal, porque é o meu estilo, né, muito melhor, que você falou, eu tô muito mais feliz indo e fazendo essa agenda maluca, do que realmente estar aqui full time, e aí vai ficar todo mundo doente, né? E a gente faz concessões, né? Claro, Eu saí da muitas. indústria justamente pelo diagnóstico do Theo. Porque quando fechou o diagnóstico, eu entendi que eu não ia poder viajar tanto. Porque Sim. eu tinha uma agenda muito louca mesmo. Eu acordava em Ribeirão, almoçava em Brasília, jantava em São Paulo. Essa era a minha vida. Né? Então, eu ficava final de semana com ele. Às vezes, eu conseguia fazer semana em home office, isso bem antes da pandemia. Né? Então, já era inovação, assim, de fazer home office. Mas eu tinha essa pegada. Quando chegou o diagnóstico dele, eu tive que fazer uma escolha entre os 2 amores da minha vida. Os 2 maiores amores da minha vida eram meu trabalho e meu filho. Então, óbvio que a escolha foi óbvia, né? Mas eu não deixei de sofrer um luto gigantesco pela renúncia. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Conta um pouco. Porque é bem interessante essa história. Ela fez também uma transição e quase perto dos 40. Tá vendo como também isso não é um fator limitante. Né? E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? E eu fiquei 1 mês de luto. 1 mês que eu não queria falar nada, eu só chorava. Né? Pelo diagnóstico, não tanto. Porque, ok, beleza, meu filho é autista, eu vou fazer o que eu tiver que fazer com ele e tá tudo bem, eu vou cuidar. Né? Que bom que Deus deu para mim, que é uma pessoa que tem recurso emocional, psicológico para lidar com isso. Então, para mim, isso não foi um problema. Mas ter saído da empresa, do emprego, da carreira, doeu, mas doeu. Aí eu fiquei 1 mês de luto. Aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Se eu voltar para ser propagandista, eu vou ter que viajar. Se eu vou outro cargo de treinamento, eu vou ter que viajar. O que eu vou fazer? Aí eu sempre gostei tanto da profissão que eu comecei a fazer vídeos sobre o conteúdo mesmo, sobre a profissão. E postei nas redes sociais. O primeiro dia que eu postei o primeiro vídeo, eu passei com dor de barriga o dia inteiro. Com medo, porque assim, eu sempre falei muito bem para pessoas. Total. Público, plateias, pode colocar pessoas, né? 10 mil pessoas, eu falo numa boa, sem problema nenhum. Mas para uma câmera, aquilo foi surreal. Eu travava, falando, não é possível que esse buraquinho é mais forte do que eu. Mas eu fui. Eu levava uma tarde inteira para fazer um vídeo de 2 minutos de conteúdo, era um absurdo. Mas eu fui, fiz, coloquei e aí deu uma repercussão muito positiva porque ninguém abria para falar sobre isso. Entendi. Olha que legal. E aí as pessoas começaram a me pedir ajuda, eu comecei a ajudar da forma como eu sabia, elas começaram a conseguir entrar nos processos, a serem aprovadas. Não deu 3 meses, estava todo mundo me pedindo um curso. Falei, gente, como que eu vou ensinar isso? Online, porque era Brasil inteiro querendo saber. E já era aquela questão. E para facilitar também, né? Até a questão de estar com seu filho, Exato. né? Não, ainda não era pandemia, era 2019.
Em julho de 2019, eu lancei o curso, porque daí eu fui estudar marketing digital. Tem que aprender como é que eu vou fazer isso. Fiz um intensivão de marketing digital, uma faculdade. Trabalhar terapeuticamente, como lidar com a câmera. Isso, né? É fazendo. O meu jeito de lidar com a câmera foi fazendo. Até que vai ficar bom. Até que uma hora eu falei assim, você liga o foda-se mesmo, Sim. sabe? Tipo, você vai errar, Ela errei. até desenvolveu uma sigla, né? Pra quando... Como a sigla, Mas o não. método é o NHS, né? Na hora sai. NHS. Porque, tipo, ela veio me perguntar qual é o roteiro que eu uso, que não sei o quê. E eu falo, não dá certo, porque eu já fiz roteiro e não vai. E quando eu comecei, tem gente que fala, não, vocês duas falam muito bem, você tem... Eu tenho o meu lado aquariano que eu gosto de falar para público. Você me põe lá para falar para 10, 15, 20, 1 milhão, pau, tá tudo ótimo. Mas realmente, a hora que você liga a câmera e é só você com você mesmo, mas que lá atrás, saberá Jesus quando tem, e se vai ver, se não vai... Eu acho que os primeiros vídeos foi desse jeito também. Eu suava, assim, o bigodinho suado. Aí ia lá, retocava o negócio. Não tá bom. Devia ter, acho que uns 20 videozinhos. E perceber que isso não é a questão nossa do conhecimento que a gente vai levar. É essa questão do novo. Né? E que sim, gente, a gente passa... Né? E reconhecer isso, né? Eu tô lendo um livro de Steven Sprouse que ele fala que tem um ator lá norte-americano que ele tem náuseas e ele precisa sair, ele vai entrar em cena, ele precisa ir pro banheiro, porque ele fala, gente, dá licença. Peraí, mas você tem 40 anos de carreira. Ele falou, todas as vezes eu preciso ir pro banheiro porque eu passo mal. Olha só. Né? E tá, eu assumo, dá, não dá? Antes da gente sentar aqui, a gente não fica no... E como que vai ficar e tal? Porque dá esse frio na barriga, mas assumir isso é muito bom, né? É libertador, né? É libertador. Porque a pessoa que tá, às vezes, ouvindo a gente aqui, vai pensar, nossa, mas eu não consigo, eu não tenho jeito. Então, olha, eu também não tinha. Os meus primeiros vídeos são horrorosos e de ridículos. Não, é legal, né? Olhar agora, né? Agora, depois de toda essa jornada, ela olhar os primeiros. Antes eu levava uma tarde inteira para um vídeo de 2 minutos. Pois Hoje eu levo 2 minutos para gravar um vídeo de 2 minutos. Que bom. Evoluímos, né? Não precisa nem né? editar. Tipo, liga a Exato. câmera e vai, né? Não tem problema. E o nível de exigência também muda. Quando você começa a fazer, você não gosta da sua cara, você não gosta das expressões, De você não gosta tudo. da voz, você não gosta do jeito, você tem vício de linguagem, você tem vício gestual. Conforme você vai fazendo, você vai se corrigindo, porque aquilo te incomoda, você vai melhorando. E também o nível de exigência vai baixando. Também vai Então, baixando. você melhora um lado, desconsidera o outro e vai, tá tudo certo. Porque o importante é você estar ajudando as pessoas. Exato. É o seu propósito de levar aquele conteúdo que ele vai mexer e vai trabalhar em alguém. Então, isso para você, né? E o que aconteceu foi isso. Sensacional. Em julho, eu abri, Sim. né, a turma, tive já os Então, primeiros... você abriu uma empresa. Abri Você uma empresa. saiu, ficou no luto um mês. Isso. Né, lá deitada no sofá e chora e levanta e vai e, né, e você percebe, né, que é o tempo individual, É. mas é o que eu falo, precisa viver, porque se você coloca outra, né, outra assim, carapaça, né, por cima, vai ficar muito pesado e não é você. Então, tipo assim, vamos viver o luto, tá? E aí? Aí passou, levanta, Né? pode Vai lá, passa uns trem no rosto, liga a câmera, tô com medo, né? Vai com Dor de medo barriga mesmo. E aí você abriu uma empresa. Aí eu abri a empresa, Disso. né, que é a Receita de Propagandista. Vendi a primeira turma de curso, eu não tinha o curso ainda. Eu falei, eu não vou gravar tudo, vai que eu não vendo. Claro. Vendi, aí eu corri gravar. Aham. Aí fiz, tudo bonitinho. E em março seguinte, né, 6 meses, 7 meses depois, entrou a pandemia. E aí só tinha eu sabendo fazer online. Gente, mas o É, universo tá não é vendo? perfeito. Conspira a favor certinho. Mas não é perfeito. E a Você empresa percebe que a vaquinha que bombou. empurraram pra baixo lá, ela já tinha lá muitas outras coisas. Exatamente. Incrível. E aí a empresa cresceu muito e o trabalho sempre foi muito bem reconhecido pela indústria. Hoje, o Receita é a empresa de formação que mais aprova, Você vê que a bacana. mais reconhecida, a que tem mais... Então, você criou um cursinho mesmo. Tipo, seria um cursinho É um para curso de formação. vestibular, de Formação. formação para você poder... não só para passar, mas para desenvolver a função depois. E isso você tirou de dentro das empresas, então acabou terceirizando. É meio que uma terceirização, seria isso? Um pouco? A empresa não deixa de ter, né? Ela tem o treinamento, Mas claro, porque tem facilita muita coisa muito, né? específica, mas o profissional ele já chega sabendo do que se Sabendo do trata. que se trata, né? E E ela sabendo facilita trabalhar. essa aproximação, ponte. né? Nessa ponte,
Que tudo, Então, amei. E com quase 40. Tá vendo? Quase E 40 com eu filho comecei, especial. agora com E com 40. Exatamente. Nada disso me impediu de Que fazer. tudo. Porque é a motivação, né? Porque tem um propósito muito maior, Ele né? é minha motivação. Né? É Se eu soubesse claro. tanto que eu gasto com isso. Muito bom, isso é bom. Essa é a melhor motivação que tem os A boletos. escola, as terapias, os acompanhamentos, É. as coisas que ele precisa. Eu preciso ter motivação para fazer Motivação, a coisa pastor. acontecer. Claro, e outra, porque a gente, né, a gente vive numa sociedade que nos bastidores a gente estava conversando, que eu tenho minha filha postiça Dai, que vai assistir isso aqui, e que lá nos Estados Unidos, onde ela vive, tem toda uma... Nossa, é muito legal a rede de apoio, sem ser, né, da Da casa família. dela, da família. Né, escola, é terapeuta, que o governo, a criança, ela tem uma aposentadoria já, por ela, né, pela questão do autismo, questão da escola, quem busca, quem leva, como que funciona tudo isso, e nós aqui estamos muito longe, né, de ter isso, então, eu que provenho mesmo. E o né? grande desafio agora para mim é que eu me separei, então já tem um tempo que eu venho cuidando, né, mãe Aí, mais solo, motivação. Nossa, e aí? Mais sozinha, motivação. e eu não tenho família aqui. Ainda Então tem não tenho essa, mais rede de verdade. apoio. É eu e o Theo. Entendi. Né? Minha rede de apoio são as minhas amigas. A Ana já me socorreu algumas vezes. Aham, Né? claro. Então, é a minha família agregada que me ajuda. Então, mesmo sem ter nem mãe, nem pai, nem ninguém aqui perto. Meu pai mora no Pará, minha mãe no Mato Grosso, tipo, muito longe. Não dá pra dar Não um dá pra pulinho correr. aqui pra ajudar. Pega o ônibus e vem. Pega... Não não dá. não vai dá. demorar. Aham. Até de avião demora. É Não, do Pará pra cá. É, não, até de avião demora. Você chega em Portugal, mas não você chega no Não, lá no é, Pará. chega aqui. A primeira vez que eu fui lá, passei por 5 aeroportos, uma balsa e 5 horas de estrada de chão. Para uma chegar Bahia. onde ele mora. Então, assim, não é simples. Então, mesmo nessas condições, sozinha, né, cuidando sozinha de uma criança, cuidando sozinha da empresa, a gente dá conta, a gente encontra, porque o propósito é maior. Né? Você quer fazer acontecer. Quando você realmente quer, nada supera o poder de uma mulher que decide que vai fazer. Aí, gente, vocês estão prestando atenção? Que aqui Uau. o nosso foco é esse. Até, inclusive, essa já seria aquela pergunta, porque aqui a gente gosta de mostrar essas histórias Que que são são reais. motivadoras, são reais, gente, é real aqui, viu? É. E também dar algumas dicas pontuais para você que está aí pensando o que você vai fazer agora de sua vida, que você está próximo dos 40 e você decidiu que você quer voltar para o mercado de trabalho ou quer fazer uma transição de carreira. Então, aqui agora a Liege vai dar umas dicas, assim, para você que está nessa situação aí. Bom, se você é mulher, tá com 40 anos, teve uma pausa na carreira por conta dos filhos, isso não é um problema. Decidiu voltar? Ótimo, o que você vai fazer? A primeira coisa que um recrutador vai perguntar é o que você tem feito para se preparar para essa volta. E o que você desenvolveu durante o período de maternidade. Você pode não estar trabalhando no emprego regular. Mas criou habilidades. Muitas habilidades. A maternidade traz muitas Gente, habilidades. é. Então, você precisa ter consciência de todas as habilidades e competências que você desenvolveu nesse período, encaixar essas habilidades e competências na função que você quer atuar e falar, olha, eu consigo, eu posso, sou capaz de fazer isso, isso e isso por causa disso, disso e disso. E tem coisas que ali, a olho nu, assim, ela nem sabe, né? Exato. Mas com uma ajuda desse jeito, consegue... um reencontro, né? Claro. O quanto a gente se desenvolve em atenção, em planejamento, Sim. em organização, Sim. em paciência, em resiliência, em senso de dono, porque aquele bebê só depende de você, né? Claro. Tipo, você é o dono ali, você tem que gerenciar toda a questão. Então, são muitas habilidades que a maternidade traz, você sabendo valorizar isso e encaixando isso na função que você quer atuar, fazendo cursos de especialização, atualização. Né, na área E que hoje a você quer internet atuar. fornece muita coisa Muita bacana. coisa. E, gente, eu falo, um dos melhores investimentos que eu tenho feito ultimamente é pagar YouTube. Né? O tanto de coisa interessante. O que eu faço tem de aula muita de coisa. filosofia. Nossa, é muita coisa, assim, da parte da espiritualidade que eu adoro. Nossa, livros, né, comentados, livros que eu leio, aí eu falo, deixa eu ver o comentário desse aqui, aí tem lá, é muito interessante, né, que tem muita coisa Eu bacana. mesmo faço muitas aulas gratuitas no YouTube. Isso é importante. Quem quiser conhecer mais lá, essa profissão, já entra, vai lá no Receita de já Propagandista. deixa seu arroba @, aí. Receita de Propagandista, tá no Isso. YouTube desse Tá jeito. no YouTube desse jeito. Entendi. Tá? Eu vou lá stalkear. Tem
quase 1000 vídeos lá. Olha lá, vai fazer uma transição de Não, carreira. Uai, Nunca se não, sabe. por que não? Porque, né? Tem Paga 3. bem, paga bem. Paga bem. Legal. Ah, então, inclusive isso. Até é bom você falar. Então. Paga-se bem, é interessante, né? Porque você entra sem experiência, ganhando de 5 a 9 mil fixo, Excelente. mais o variável, que gira em torno de 30% desse valor, mais benefícios como o carro com todas as despesas pagas, Vai. plano de saúde vamos fazer o odontológico curso lá. para você e para sua família, filhos, cônjuges e Depois enteados. a gente, né? Né, A gente vai tomar fazer um vinho, né? É Depois isso, e fazer já uma faz rezada. Ticket, o ticket, R$60 por dia para você comer no restaurante. Gente, não como tudo Gente, isso, vocês não. estão esperando o quê? Previdência privada. Não como tudo isso, não. Ah lá. PLR. Dá pra comer 2 dias, ainda sobra. Então, aí você vai no final de semana Porque com minha a família na Nutri, ó, é pizzaria. regrada. Eu sei como é que é, ela também é minha Nutri. Gente, Gente. eu acho que eu tô pensando aqui, né? Repertório, capacidade. Tá achando. E o que mais, assim, que seria interessante de... Por exemplo, assim, você acha que uma pessoa que ela não tem experiência com isso, ainda assim, ela fazendo, por exemplo, um curso como o seu, ela Sim, consegue O ter... curso é do 0 ao avançado. A única coisa que a pessoa precisa ter é uma habilitação para dirigir o carro que ela vai ganhar e uma faculdade. Pode ser qualquer área. Bacharel, Isso é interessante. tecnólogo ou licenciatura. Esses são os pré-requisitos. Depois disso, ela vai precisar ter desenvoltura comercial. Não quer nem dizer que ela vai Que ter já que ter tem, comprovado uma experiência comercial. Mas se ela souber se vender na entrevista, se comunicar bem e tal, E se mostrar tudo é que ela tem as aprendido habilidades- também, né? Tudo, eu ensino. Uai, ela teve dor de barriga pra gravar o vídeo, por quê? Qual que é o problema? Tá Né? tudo bem, Né? Hoje eu ensino. Aham. Então, conhecimento, possibilidade tem. Né? O caminho, quem leva no caminho, tem. Sim. Eu já levei mais de 430 pessoas pelo caminho. Conheço bem. Né? Então, Então, eu bem. consigo E levar. num tempo, assim, esses 430, quando você coloca, num tempo... Em 3 anos. Desse daqui, que foi quase comecinho de pandemia, ali, Isso. 2019. Isso. Então, É muita gente É pro muita mercado gente que é um mesmo. nicho, né? Tem laboratórios que não têm a força de venda todas, que não é 430 Claro, então, pessoas. claro. Né? Então, é muita coisa. Muito bacana, adorei. Vamos mesmo, né? vamos, Conversar. vamos sim. A gente vai trazer de novo, gente. É. Até, inclusive, se vocês tiverem sugestões aí de temas, vocês podem passar. Esses temas acabam sendo motivadores, né? Porque a gente quer sair dessa zona de conforto, né? Então, o intuito aqui do nosso canal é tirar todo mundo aí dessa postura de, acabou a vida. E, na verdade, a vida começa fazer aos 40, barulho né? mesmo, né? Fazer barulho e mostrar, né? Olhar para esse lado assim, que é o que ela falou no começo, né? Dessa alegria, dessa coisa. Porque hoje a gente tá assim, né? Cagando. O que acha de O mim. que pensa. Foi muito. Esse final de semana eu tive com a minha filha em São Paulo, levando ela no musical lá. Foi tão legal. E, tipo assim, cara, eu e ela. E eu curtindo aquela inocência dela. Aí eu tava lá assim, eu falei, ai, que preguiça, né? Eu tô tão quentinha com o pijama aqui, assim. Meu pijama bonito, né? Eu falei, quer saber? Eu pus só um casaquinho lá, uma malinha. Mãe falou, você vai de pijama? Eu falei, filha, tá ótimo, vamos, assim. Tá frio. Assim, Né? sim. E eu lá, assim, nessa questão, né, da gente ter da gente se reconhecer, né? Qual é o nosso lugar ao sol, né? Essa questão do mulher empoderada. Acho que já não faz mais parte para quem chega, né? Porque a gente já experimentou tanta coisa, a gente já lutou tanto contra, né? Hoje eu ouvi uma reportagem falando assim, até fiz um repost lá no Insta, falando, pare de falar que você é guerreira. Cara, não quero mais luta, não, quero guerra, paz, quero né? tranquilidade, essa coisa, né? O tanto que a gente estuda, o tanto que a gente... Oi? Né? Então, ter esse nosso reconhecimento primeiro, né, Liege, da gente saber o quão desafiador foi chegar até aqui, tão lindo também, fazer esse barulho mesmo, né? Vamos reunir, né? A questão de reunir mulheres, o quanto isso é, ou nessa idade, né? Que a gente não fala só para mulheres, é que a gente acaba tendo um público mais feminino, mas é trazer essa outra perspectiva para quem está nos 40 plus, como a gente diz, né? O que você dá de dica, assim, de leitura, uma frase, um filme para quem tá nos assistindo, assim, que, tipo, pegou você em algum momento e que, tipo... Tem muitas referências, pode né? tocar. Tem muitas referências. Eu acabo lendo muito sobre produtividade, né? Então, que está Sim. dentro do meu negócio. Sim. Mas um dos livros 2 livros, na verdade, que fizeram o foco, o Ikigai,
O Ikigai, Sim, que é a conheço. busca do propósito. Acho que isso é muito importante. E o outro é a única coisa. A única coisa, eu já li. Pra fazer um processo. É muito legal. Outro dia achei ele. Eu falei, gente, eu acho que preciso ler esse livro de novo hoje. Eu fiz o meu trabalho na pós-graduação. E eu acho que o mais importante, assim, se eu puder falar alguma coisa realmente relevante para quem está assistindo, é não se limite por conta da sua idade, não se limite pela data de nascimento. Desafie-se a mais, sempre. Você é capaz de tudo, você pode tudo. Tudo que teu coração deseja já é teu. Você só precisa dar o passo para chegar até lá. E aí depende de você, só de você. Uau! Aí É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que eu tô aqui. Essa questão do mercado, tal, da produtividade, aquele filme que eu adoro, né? Eu sempre vejo e parece que ele me traz uma informação diferente, do Senhor Estagiário, que hoje tem até outro nome e tal. Você vê aquilo hoje acontecendo, assim, e fazendo essa ponte, essa balança dos jovens pegando ali desse pessoal que você coloca, né? Que você falou que teve até mais de 50 e tantos. Como que é isso, assim? Existe na vida real? Existe na vida real. E é muito legal, porque quando você tem uma equipe, por exemplo, de 10 pessoas, e você tem 2 profissionais mais sêniores, eles acabam sendo sêniores de idade, né? Sim. É porque a gente tem júnior, pleno e sênior de categoria de trabalho. Sim. Mas mais sêniores de idade, eles acabam sendo referência para os mais novos. Eles acabam sendo os paizões, as mãezonas, né? Eles acabam dividindo isso, assumindo esse papel, acolhendo, ajudando, direcionando. Então, a equipe ganha muito, né? Ai, amei. Eu também amei, gente. Amei. Eu tô pensando já em candidatar agora. Uai, por que não, né? O que a gente já aprontou e... O que a gente já não fez. Né? E agora com muito mais segurança, né? Gente, mas é isso. Esse papo foi agradabilíssimo, muito informativo para vocês. Adorei. Aí que estão tentando pensar o que vão fazer daqui para frente. E é isso. Siga a gente aqui para mais conteúdos. Gente, Liege, muito obrigada pela sua disponibilidade, porque viu, né? Arrumar aqui 40 minutos na agenda é um sufoco. Parabéns por você ser mãe do Theo e o Theo seu filho. Parabéns pro Theo também, né? Nessa escolha que a gente sabe. São os desafios gigantes, mas é esse jardim, né? Que a gente acaba semeando e daqui a pouquinho a gente entende, mas também não precisa entender nada, né? Só fazer. Vive, sente, faz valer a pena. Exato. Que tudo dá certo no final. Amém. Muito obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Adorei. Imagina, e a você, deixa aí a sua dica, deixa aqui nos comentários, não deixa de colocar lá o alerta no sininho e compartilhar isso daí, que vem muita coisa boa aqui. A gente tá aqui, né, com o bloquinho, e ó, não é... Olha só, já tem aqui, ó, as nossas listas dos próximos convidados. Não perca. E obrigada pela sua disponibilidade também.